Graças a paz, irmãos. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Tô meio fanho, mas é porque eu tô com rinite faz uns 3 dias, o remédio não tá... Então, tô com essa voz meio esquisita, mas vocês acostumam rápido. Muito bem. Mês de junho, e nós estamos trabalhando o tema de missões, nós estamos trabalhando o tema da pregação do Evangelho aos perdidos. E nós temos feito uma progressão nos últimos domingos. No primeiro domingo nós falamos da missão, do evangelismo e da importância de pregar o Evangelho e de toda essa missão de maneira geral. Na semana passada nós falamos sobre alguns daqueles que pregam a palavra de Deus a partir do pastor, como um dos servos do Senhor que prega o Evangelho e que avança com a palavra de Deus. E nas próximas semanas, hoje e na próxima, nós vamos tratar de outros 2 aspectos da evangelização, da pregação do Evangelho ao perdido. Hoje, nós vamos falar de nós, da igreja, né, das pessoas que compõem a igreja. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Mateus 28, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Mateus 28, do versículo 18 até o versículo 20. O texto diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra para nos confortar, para nos ensinar e para nos dirigir. Te agradecemos, Senhor, porque somos o povo que vive pela tua palavra, que aprende pela tua palavra e que, iluminados pelo teu Espírito, nós podemos caminhar em dignidade e em correção a cada dia. Te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito está em cada um de nós. Pedimos, Pai, que nessa noite Ele nos ilumine e nos capacite a transmitir e a receber os ensinamentos contidos nessa palavra e que, acima de tudo, Ele possa mudar as nossas vidas e que nós possamos fazer segundo a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto de Mateus 28, vocês viram que misteriosamente apareceu a mesa aqui? Enquanto a gente estava orando, o servo do Senhor veio colocar a mesa com água para mim. Muito bem, Mateus 28 é um dos textos fundadores da igreja. A igreja tem alguns textos fundamentais. É claro que toda a palavra de Deus ela é fundamental, toda a palavra de Deus ela é importante. Mas alguns textos, eles são textos fundamentais para a igreja. Porque eles determinam a igreja, é como se fosse a nossa declaração societária, sabe? O nosso estatuto, aquilo que forma a gente como a gente. Alguns textos são assim, eu separei alguns que fazem esse propósito. Mateus 16, 18, ele é um texto fundamental para a igreja, porque ele é o que vai dar a base pela qual a igreja existe. Mateus 16, 18 é aquele texto que Jesus pergunta para Pedro quem eles dizem que ele é, e ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele fala, você está certo, e assim como você é Pedro, sobre essa verdade, né, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Pois é, esse é o texto que dá origem à igreja de Jesus Cristo. Nós existimos nessa certeza de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E por isso, nós não podemos perder, já que Ele é quem sustenta a igreja. Atos 2:42... é aquele texto que vai falar que eles perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos e no compartilhar do pão, etc, etc. Muito bem, esse é o texto que dá a doutrina da igreja. Nós nos reunimos ao redor de quê? Baseado em quê que a gente se reúne? Está aí, ao redor da doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o que está escrito na Bíblia. A doutrina dos apóstolos é o que eles nos ensinaram. Eles ensinaram o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento. É aí que está a nossa doutrina. A membresia da igreja, 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 27. Esse é muito grande, esse eu não vou saber de cabeça. Ele diz que o corpo é um corpo só, mas que tem muitos membros, e cada membro é ligado no outro. Muito bem. Ele vai falar sobre a membresia da igreja. Como é
a membresia dessa igreja, qual é a função de cada um, né? Como que a gente se une um ao outro em amor. Tem Efésios 4:11 também, que vai dar os ministérios dentro da igreja. Ele vai falar que deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, e ali ele estabelece os ministérios da igreja. Muito bem, são vários dos textos fundamentais, porque eles dão forma para aquilo que a gente é enquanto igreja. E o texto de Mateus 28, esse que a gente acabou de ler, também é um texto fundamental da igreja, é um texto que dá forma para a gente, porque esse texto de Mateus 28 dá a missão da igreja. A missão da igreja, que igreja? Essa que é formada, sustentada em Cristo, essa que é feita de membros que se tornam uma só, um só corpo em Cristo, essa igreja que uns são profetas, outros são pastores, outros são mestres, outros são presbíteros, essa igreja que persevera todos os dias na doutrina dos apóstolos, ela faz tudo isso para quê? Ela tem uma missão. Essa é a missão da igreja que está em Mateus 28, 18 até o versículo 20. Ela faz tudo isso para ir pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a obedecer. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A gente acabou de passear por 5 versículos que formam quem nós somos. Por isso que esse texto ele é tão bom, ele é tão importante. E ele é importante, especialmente importante, porque diferente dos outros textos que eu li, e que são igualmente importantes, tá? Esse texto aqui, ele tem um a mais. Ele foi dito pelo homem em pessoa. Ele não foi dito por alguém. Ele não foi dito por um apóstolo. Ele não foi dito por um amigo, por um conhecido, por um vizinho. Todos esses textos que nós lemos foram falados por apóstolos ou por discípulos. Esse texto aqui foi o próprio Jesus quem disse. Você entende que interessante que é esse texto? Porque ele é o único que tem uma ordem. Os outros não. Os outros eles ensinam coisas. Esse não. Esse tem uma ordem. Porque a missão da igreja, ela é dada pelo dono da igreja. O dono da igreja é o único que teria autoridade para dar uma ordem para a igreja. E ele dá uma ordem para a igreja, que é a de fazer discípulos. Essa é a nossa ordem. Quando você lê o seu texto, se você leu numa versão mais antiga, na Almeida, por exemplo, qualquer uma das Almeidas, você vai ler ide, certo? Se a sua versão é antiga, vai estar escrito ide. E se você leu numa versão mais nova, ela vai estar escrito vão. Certo? Muito bem, essa tradução ela está errada. Grego, assim como o português, tem várias declinações dos verbos. Língua portuguesa, isso é complicado, isso é difícil. A gente já não lembra mais, já faz tempo, calma. Eu vou só passar por cima, não vou explicar profundamente, tá? Então o verbo aqui é o verbo ir, certo? Então quando você conjuga ele, pode ser eu vou, eu fui, eu ia. Essas são as conjugações do verbo, certo? Entre elas, existem duas importantes para a gente nesse texto aqui, que é o gerúndio, que eu tenho certeza que você não se lembra o que é, e o imperativo. É uma outra conjugação. O imperativo é fácil, o imperativo é vá, coma, pegue. É como se fosse um imperador dando uma ordem, certo? Então essa é fácil de você lembrar. Esse texto, ele está com um monte de verbos conjugados. Só tem um verbo que está no imperativo, que dá uma ordem a ser feita. E não é o ide. É o faça discípulos. Faça discípulos é uma ordem. O ide está traduzido errado. No grego, o grego por acaso tem o gerúndio, igual o português. Tem alguns idiomas, inglês, espanhol e tal. Alguns deles não têm o gerúndio. O português tem e o grego tem. E a tradução melhor para esse ide, ou para esse vão, seria indo. Indo. O gerúndio é o que vai fazer o verbo virar comendo, caminhando, gostando, estando. Sabe essa conjugação? Pois então, nesse texto aí, a conjugação original do grego seria indo, e não vão. E o que isso muda? Já que ele está falando do fazer discípulos, e o fazer discípulos é uma ordem, então a gente continua tendo que cumprir o faça discípulos. Muda tudo. Muda tudo, sabe por quê? Porque se o texto começasse com um imperativo ide e um imperativo vão, a gente poderia cometer um erro que por acaso a gente comete. Que é o de achar que pregar o evangelho e fazer discípulos é uma ordem de separação. Quer ver? A gente evangeliza quando? Quando a gente organiza um momento missionário.
A gente evangeliza quando a gente faz uma ação lá no condomínio do Veredas de Quitaúna. Quando a gente faz um ato evangelístico ali não sei aonde, lá no Paturis, quando a gente faz uma viagem missionária. Aí então nós vamos evangelizar. Porque vá. Então a gente tem que parar aqui e ir evangelizar. Aí a gente acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou evangelizar lá na estação. E aí você levanta e você vai até lá evangelizar na estação. E aí você fala assim, agora eu vou evangelizar aquela pessoa. E aí você para o que você está fazendo e você vai até lá e você evangeliza essa pessoa. Não é assim que você faz? É assim que a maior parte da gente faz o tempo todo. Agora, e se eu mudo esse texto e eu tiro esse id e eu transformo em indo, a coisa muda de figura. Muda de figura porque é o seguinte, quando eu ponho id e eu falo vá fazer, e aí você precisa parar aquela coisa que você está fazendo, parar a tua vida, ou se expor no sentido de ir até lá e pregar o evangelho, nascem desculpas. Várias desculpas para que a gente não cumpra essa obrigação. Fala assim, eu não tenho tempo. Eu queria, mas é que eu não tenho tempo de ir lá no evangelismo. Nascem outras desculpas, do tipo, eu já sou muito velho para poder ir no evangelismo. Eu estou muito cansado. Eu trabalho demais. Ou, eu sou tímido. Eu não gosto de falar com pessoas. Eu tenho limitações. Eu sou duro com as palavras. Eu sou ignorante. Ninguém entende meu jeito. Eu sou surdo. Eu sou cego. Eu tenho um problema no joelho. As desculpas vão aparecer de todos os jeitos. Por quê? Porque eu tenho que ir até algum lugar e então evangelizar. Eu paro o que eu estou fazendo e aí eu vou evangelizar. Eu paro a vida que eu estou caminhando e conduzindo para que então eu vá evangelizar. E aí as desculpas começam a nascer para que a gente não cumpra aquela ordem que Jesus nos deu. Lembre-se, não foi um pedido, foi uma ordem. E não foi uma ordem qualquer, foi do próprio Deus. Essa oração, ela é muito importante, essa frase, né, oração no sentido de frase, ela é muito importante, porque ela é dada pelo próprio Cristo, e Ele não dá essa ordem de maneira geral. Ele dá essa ordem usando todo o poder dele. Leia o versículo 18, ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Ele não está falando isso como um diretor de uma escola, como seu pai, como seu vizinho, como seu irmão, como seu chefe, como seu pastor. Ele está falando isso como o próprio Deus. Deus está te dando essa ordem. Essa ordem é provavelmente a ordem mais importante que existe. Ele deu essa ordem. Ele deu. Ela é equivalente e ela concorda com uma outra ordem que ele dá lá em Mateus 6. Ele fala assim, ó, busquem primeiramente o reino de Deus. São poucas vezes em que Jesus dá essas ordens. Poucas vezes. Até quando parece estar dando uma ordem, se você for ler, a gente está estudando Mateus, né, no Mergulhando nas Escrituras, e Mateus 8, lá no versículo 38, ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, ele não está dando essa ordem, você percebe? Agora em Mateus 6, concorda com Mateus 28, e ele diz assim, ó, faça. E é o próprio Deus falando. Isso deveria encher a mim e a você de medo, de preocupação. Não no medo no sentido de se tremer, mas no sentido de se preocupar em obedecer. É o próprio Deus dando essa ordem. Mas as desculpas ainda permanecem, porque elas nos dizem, mas é que eu já não consigo mais. Eu conheço pouco a Bíblia, eu estudo pouco, eu não tenho jeito, eu não tenho traquejo. Sabe o que é? Eu até queria, mas desculpas. Várias desculpas que a gente dá. O negócio é que ele fala, indo e não vão. E isso muda, porque agora não existe mais espaço para você dar a desculpa de que você não é um missionário para fazer a missão. Não existe mais a desculpa de que você está cansado para fazer a missão. Não existe mais a desculpa de que você já é velho para fazer a missão, ou de que você está doente, ou de que você tem uma limitação física, psicológica, psiquiátrica, ou o que quer que seja. Ele não mandou você se desviar do caminho que você está indo e ir lá fazer a missão. Ele disse, indo aonde você estiver e o que você estiver fazendo,
é aquele momento, aquele lugar e aquelas pessoas são o seu campo missionário. Não tem mais desculpa. Você está doente? O hospital, então, que você estiver visitando para ver a sua garganta, seu ouvido, seu joelho, lá é seu campo missionário. Fala para a pessoa que está do teu lado. Está trabalhando? Está cansado porque você trabalha muito? Ah, pois é, o seu trabalho, portanto, é o teu campo missionário. Prega para o cara que passa o dia inteiro do teu lado. Ah, mas é que eu passo o dia inteiro e à noite tem faculdade. Olha só, 2 campos missionários para você. O seu trabalho e a faculdade. Mas é que eu sou dona de casa. Você não varre a calçada? Tem a vizinha. Você não desce para pegar uma encomenda? Tem o rapaz que está entregando a encomenda, tem a zeladora do prédio. Tem gente para você evangelizar e tem jeito para você evangelizar. Não é o como você faz, mas fazer. Faça discípulos. Essa daí está no imperativo. Essa não é uma opção. Opção é como você vai. O indo, ele não é uma ordem, não está no imperativo. É como você for, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, tá bom. Eu vou te usar aí, nesse lugar. Pregue o evangelho. Faça discípulos. Essa é a ordem. E aí todo lugar passa a ser o seu campo missionário. Sua casa passa a ser o seu campo missionário. Eu não saio muito. Tem um marido, tem um irmão, tem um filho, tem um vizinho, tem a mãe, a tia. Chama no WhatsApp, manda o dia inteiro porcaria no WhatsApp, evangeliza pelo WhatsApp. Tem lugar para você evangelizar. Quando for indo e não vá, tudo muda de figura e a gente não tem mais desculpas. A gente não pode mais dar desculpas. A gente entende que evangelismo, que missões, não são coisas para profissionais. O evangelismo não é mais uma profissão. Não é mais um missionário enviado no campo, não é mais uma pessoa que é treinada aqui na igreja, não é alguém que fez o seminário, o curso de evangelismo de 6 meses, o curso completo de capelania para poder visitar. Não. A única requisição que você tem para pregar o evangelho é ser alcançado pelo evangelho. Se você foi salvo, você sabe o que você viveu. E ninguém consegue entender o que você viveu. Você vai parecer o cego lá de nascença. Ele vai falar, olha, eu não sei como é que foi. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Se você quiser ver, dá a mão, vou te levar para o cara que faz você enxergar. Isso é evangelizar. Evangelizar não é saber 345 versículos. Não é saber a Bíblia de cor. Não é saber responder todas as perguntas. Não é, porque quem quer resposta para todas as perguntas, no fundo, não quer Cristo. Quem quer Cristo está desesperado de um jeito que a hora em que você fala, é ali, ele vai. E aí você fala assim, mas é que eu prego e as pessoas não ouvem. Você não pregou para quem estava faminto o suficiente. O dia que você pregar para quem está faminto o suficiente, a hora em que você disser onde tem pão, ele vai buscar o pão. Tem um evangelista tradicional, é muito importante na história da igreja, em que ele explicava o evangelismo da seguinte maneira. Ele falava assim, olha só, pregar o evangelho é o seguinte, você é um mendigo. Assim como a outra pessoa para quem você está falando. A diferença é que você sabe aonde tem pão. Portanto, pregar para outra pessoa é um mendigo dizendo ao outro aonde encontrar pão. Você não precisa ser um dono da palavra. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa saber grandes coisas e grandes mistérios. Você precisa saber onde tem pão. Você sabe onde tem pão. Você está aqui. Você está na padaria agora. Você sabe onde o pão está. Você só precisa mostrar para as pessoas aonde tem pão. E elas vão querer o pão da vida. Entende? Isso é evangelizar. Não é algo que você precisa de grandes técnicas e de grandes ferramentas. E não é algo que você pode se esconder atrás das suas limitações. Todos nós passamos por dificuldades, irmãos. Todos nós. Os missionários mais impressionantes da história da igreja passavam por dificuldades terríveis. Paulo, que talvez seja o nosso maior exemplo de missionário histórico, ele tinha o tal do espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas afligia aquele homem, se você ler os textos que ele escreveu em alguns lugares, ele vai falar, eu não vivo mais, eu já morri com Cristo na cruz, eu estou nem aí para o que vai me acontecer, a vida que eu vivo em Cristo, morrer para mim é lucro, nada pode me parar. O cara pregava em todos os lugares, ele fugia de todas as situações, ele fez de tudo o que você conseguia imaginar. Ele sofreu em angústia e pediu 3 vezes, pelo amor de Deus, para que ele tirasse esse espinho da carne. Imagina o tamanho do espinho que esse homem tinha na carne. Mesmo assim, ele continua pregando, porque a resposta de Deus foi, minha graça te basta. Vai, segue pregando. E ele continuou.
Você entende que a sua limitação não é uma justificativa para isso? A gente tem problemas, irmãos. Se você perguntar para cada um dos membros do louvor, para cada um dos intérpretes de Libras, para cada uma das pessoas que intercedem, para cada uma das pessoas que participam das atividades da igreja, para cada um dos líderes de ministério, para cada um dos diáconos, todos têm problemas, irmãos. Todos têm problemas. Todos têm limitações. Todo mundo tem algo que te impediria de servir a Deus. Todo mundo tem. A gente só tem uma escolha, irmãos. A gente só tem uma escolha. Eu não posso falar dos outros, então eu falo de mim. Mas vocês percebem que eu fico falando e eu fico fazendo assim, ó, o tempo todo? Isso aqui já é piada no grupo. Toda vez que eu começo a pregar, as pessoas fazem isso aqui, ó. Às vezes eu estou pregando e os meninos ficam assim, ó, rodando a aliança comigo. Aí eu começo a falar e eu começo a fazer assim, ó, com a cabeça. Sabe isso daqui? Pois é, eu faço. Aí, às vezes eu fico com a mão no bolso, às vezes eu fico segurando um copinho d'água a pregação inteira. Sabe por que é isso? É porque eu preciso fazer autorregulação para controlar enquanto eu estou aqui. É algo terrível para mim estar aqui. É insuportável para mim estar aqui. É muito difícil para eu pregar. Por quê? Porque eu fico nervoso, porque eu fico cansado, porque eu tenho dificuldade de falar em público. Eu odeio que as pessoas estejam me olhando nesse momento. Eu prefiro quando eu prego essa luz está bem forte, porque eu não enxergo as pessoas, sabe? Eu coloquei a lente de contato e eu enxergo vocês, então eu não uso a lente de contato, porque daí eu enxergo vocês, é terrível enxergar vocês. Por quê? Eu descobri que eu sou autista, irmãos, e eu tenho uma série de limitações nisso, e é muito complicado para mim estar aqui, e eu não tenho como mudar isso, eu tenho só como aprender a conviver com isso. Só que eu só tinha duas alternativas: sentar, me calar, e deixar que isso me dominasse, me controlasse, me limitasse a servir a Deus, ou me negar, tomar a minha cruz e servir a Deus. Então eu peguei, engoli, aprendi a lidar. E eu fico rodando a aliança para eu fazer autorregulação enquanto eu prego. E eu continuo servindo a Deus. Ah, parabéns, que bonito. Não, não é para isso, não. Não estou falando para me dar parabéns, para achar legal o que eu estou fazendo. Não é isso. É só para dizer o seguinte: tem alguma maneira que Cristo vai te dar para você lidar com a sua limitação e continuar servindo Ele. Porque junto com a limitação, vem a graça dEle que te basta. A graça de Cristo nos basta, é isso que Ele ensinou para Paulo. A limitação só serve para você saber que você está num vaso de barro. Você não vale nada. Você não serve para nada. E você vai continuar assim mesmo, sem valer nada e sem servir nada, e servindo a Ele. Essa é a ideia de quando a gente serve a Deus. A gente não tem que se esconder atrás da nossa limitação. Existe uma forma, irmão. Existe evangelismo que você pode fazer digital. Existe evangelismo que você faz no 1 a 1. Existe pregar o evangelho para o teu irmão, para o teu vizinho, para o teu primo, para uma pessoa que você não conhece. Eu fiz parte de um ministério de evangelismo onde a gente recebia pergunta por WhatsApp e evangelizava por WhatsApp. E a gente evangelizou pessoas que estavam com um derrame, completamente paralisadas, sozinhas, sem ter aonde morar, lá em Guarulhos. E a gente evangelizou essa pessoa e essa pessoa foi batizada pelo WhatsApp. Existe uma maneira de pregar o evangelho. Não precisa parar a tua vida e ir fazer. É só indo. Continua no seu caminho. Vai fazendo aquilo que você está fazendo. Mas abre os seus olhos. Deixa Jesus te mostrar. Olha aqui, um alvo. Prega. Olha aqui, mais um alvo. Prega. E não são pregações complicadas, não são pregações difíceis, não são pregações transformadoras. Às vezes você olhar e falar assim: sabe quem eu era? Olha, eu era essa pessoa e agora eu sou essa pessoa. Jesus pode fazer isso por você. Funciona muito mais do que eu aqui 45 minutos pregando para alguém. Funciona muito mais, porque tem verdade. Porque quando eu falo aqui de cima, você não sabe se é verdade ou não. Você não anda comigo, você não come na minha casa, você não dorme lá no mesmo lugar que eu, você não sai junto comigo. Você ouve o que eu estou falando. Você pode até acreditar no que eu estou falando, mas certeza você não tem. Agora, da pessoa que está do teu lado e que você vive todos os dias, dessa você tem comprovação. Isso é pregação do evangelho. Isso é o testemunho verdadeiro, fiel, de alguém que teve a vida transformada e que pode provar que teve a vida transformada. Então, quando a gente começa a entender o evangelismo nesse sentido, de que é indo e não vá, a gente começa a perceber que a pregação,
do evangelho para o próximo, que testemunhar de Cristo para o próximo, que você fazer discípulos, não é uma profissão, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você vai ter que aprender a mudar quem você é, a se transformar da personalidade que você tinha, do comportamento que você tinha, e você vai aprender a viver segundo essa nova perspectiva. Sabe o estilo de vida de quem faz crossfit? O cara começa a mudar a roupa, o cara começa a mudar a comida, o cara começa a mudar o horário que ele dorme, o horário que ele acorda. Por quê? Porque se ele dormir tarde, atrapalha no crossfit no outro dia. Se ele comer tal coisa hoje, amanhã ele não treina bem. Se ele beber não sei o quê, amanhã ele não queima caloria. O cara tem que mudar a vida. O cara que começa a fazer corrida, o cara que começa a fazer yoga, aí tem uma turma que lê uns livros, começa a acordar 4 horas da manhã, jogar água gelada na cara, tal. Então, tudo isso é o quê? Você começa a mudar o seu estilo de vida, ou as práticas da sua vida, para que elas se adaptem ao seu estilo de vida. Se você aprender a transformar, evangelizar e fazer discípulos como estilo de vida, você vai começar a mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. Você vai começar a mudar a maneira que você vive para que ela encaixe dentro desse seu estilo de vida, que é pregar o evangelho. E aí até o CrossFit vai ser um lugar onde você pode pregar o evangelho. Até o Uber que você dirige vai poder ser um lugar onde você prega o evangelho. Até o campo de futebol onde você joga de quarta-feira à noite vai ser um lugar para você pregar o evangelho. E não é pregações complicadas, eu já disse, são pregações simples. A gente tem milhares de testemunhos assim. Porque se a gente olha a Bíblia, a gente começa no seguinte, a gente começa entendendo que os primeiros missionários de Jesus, não os ide, mas os indo, foram 13 caras completamente diferentes, e nenhum deles eram pastores de formação. Nenhum deles. Porque os 11, mais o Matias, mais Paulo, né, eu já tirei Judas, nenhum deles era um monstro pregador. Bom, se ele quisesse um funcionário padrão, um sênior, né? Se ele quisesse alguém que tivesse o currículo perfeito, ele tinha usado João Batista para ser apóstolo. O homem era pregador de nascença, profeta, o maior entre os profetas. Usa ele para pregar o evangelho. Não, ele pegou 4 pescadores, um terrorista, que mais que tinha? Um cobrador de impostos, mentiroso, só tranqueira. Um fazedor de tendas que caçava cristãos. Que loucura contratar o cara que matava você para pregar para você. Você já parou para pensar nisso? Ele contratou esse cara. Ruim o RH de Jesus, né? Ruim o RH de Jesus, só contratou tranqueira. Pois é, ele não estava preocupado com grandes homens da palavra de Deus. Ele estava preocupado com corações sinceros. E sabe o que aconteceu? Esses caras, esses 13, pregaram para uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas eram pessoas comuns. Quando você vai ver a vida de Timóteo, Timóteo, ele era filho e neto de crentes, a Loide e a... Falhou o nome. Alguém grita aí, Lídia, né? Eunice, obrigado. Eunice e Loide, a avó e a mãe. E aí, Timóteo. Pessoas comuns. Você não vê falar sobre elas grandes coisas, elas eram absolutamente comuns. Mas o que Paulo vai falar sobre elas? Você tem que permanecer nessa fé que você viu na sua mãe, que você viu na sua avó. Exemplos de crente. Pessoas comuns, que testemunharam a um ponto de gerar gerações de crentes. Dorcas, uma mulher comum. Comum. Tão boa que ela morreu, a igreja perseverou até ela ser ressuscitada. Já parou para pensar nisso? Uma mulher comum, ela só era boa. Comum. Quando você pega... tem tanta gente na igreja. Priscila e Áquila. Comuns. Pessoas comuns. Foram evangelizadas lá em Israel, foram expulsas junto com a diáspora, foram parar lá em Roma, pegaram a casa, eles provavelmente tinham dinheiro, porque eles eram aceitos como cidadãos em Roma. Eles provavelmente eram patrícios, que eram pessoas... que não eram romanas, mas que eram aceitas como cidadãos romanos. Eles moravam lá em Roma, fundaram uma igreja dentro da casa deles, cuidaram dos apóstolos que passaram em Roma. Evangelizaram, a casa deles foi a igreja durante muito tempo. Se a gente pegar, tem tanta gente. Pessoas comuns. Você não vê nenhum super-homem. A mulher de Samaritana, uma mulher odiada porque ela tinha... uma reputação meio complicada. Jesus transforma a vida dela, ela sai correndo e volta para Samaria, começa a pregar o evangelho lá. Quando as pessoas chegam, os discípulos chegam para pregar em Samaria, Samaria está pronta para aceitar o evangelho, porque ela já pregou.
Nas limitações dela, ela era odiada pelo povo dela. E mesmo assim ela pregou o evangelho. E ela foi aceita. O eunuco é uma história muito interessante. O eunuco estava voltando para a Etiópia. E aí ele encontra Filipe, Filipe batiza ele e ele segue o caminho dele para a Etiópia. Sabe o que acontece? Anos depois, não é a Bíblia quem está contando isso, é a história da igreja. Quando os primeiros apóstolos e missionários chegam lá, o cristianismo já está espalhado lá, e até hoje a Etiópia é um país cristão. As primeiras cópias de Bíblia que a gente tem são etíopes. Está lá o texto, está lá a igreja, ela já existia há muito tempo. Um homem comum que pregou o evangelho. Você já parou para pensar que você está aqui hoje, que se você tivesse a memória boa, você puxaria o cara que evangelizou você, e aí o cara que evangelizou ele, e aí o cara que evangelizou ele, e você iria geração até geração, em 30, 35 gerações, você chegaria num apóstolo? Uma pessoa que evangelizou a outra, comum, não está na história, você não sabe quem é, que evangelizou a outra, comum, que também não está na história, você não sabe quem é, que evangelizou a outra, que evangelizou a outra, que evangelizou a outra, que chegou em você, e que começou lá em Jesus. Lá em Jesus. Se você é crente, essa certeza você tem. Você recebeu a pregação de alguém que conheceu alguém que conheceu alguém que conheceu Jesus pessoalmente. Sabe o que isso implica para a gente? Isso implica de que a pregação do evangelho para o próximo está na nossa mão. Porque você vai chegar na conclusão de que Deus não tem um plano B. Ele não tem um plano B. Ele não tem uma alternativa. Se esse plano aqui não der certo, nada dá certo. Não tem uma maneira das pessoas chegarem a Cristo sozinhas. Plim! Poderia. Ele tem poder para fazer isso. Às vezes ele faz. Porque ele é Deus. Ele não cabe nas nossas regras, ele cabe nas dele. Às vezes ele faz. A gente teve no passado, meu primo ele veio aqui, né, ele foi missionário na Jordânia, e ele falou que uma das coisas mais comuns para eles na Jordânia era eles estarem lá pregando para os fugitivos da Síria, e aí chega alguém que eles não conheciam, que atravessou a fronteira de noite e fala assim, olha só, eu estava lá na Síria ontem e eu sonhei com um homem que falou para mim, vai até tal lugar e procura tal pessoa porque ele vai pregar um negócio para você. Você precisa de mim, eu vou te salvar. E aí o cara vai até lá, chega até o outro lado, atravessa da guerra e fala, quem é esse cara? Mas olha só, Jesus pega ele e coloca na direção para que alguém faça um discípulo. Ele não pregou, não batizou, não resolveu, ele indicou, vai lá, e lá você vai receber a pregação. E a pessoa vai. Mas não tem um outro plano para Deus salvar a humanidade. Se não for por meio da gente pregando o evangelho para o próximo, não vai acontecer. É só um fazendo o outro, um discípulo fazendo o outro discípulo, uma ovelha fazendo outra ovelha. Não tem outro jeito. Porque quando o Billy Graham vai lá e prega para 200 mil pessoas, é uma ovelha pregando para outras 200 mil. Ainda assim, é um homem pregando para outro homem. Quando você entra no seu Instagram e você fala, ou quando você entra no seu YouTube, ainda assim, é alguém pregando para alguém. Alguém escreveu aquilo que você está lendo. Alguém está gravando aquele vídeo que você está assistindo. Alguém está pregando para alguém. É uma pessoa fazendo outra pessoa. Se não for assim, não vai acontecer. Ah, mas Jesus vai dar um jeito. Vai? Olha para a Europa. A quantidade de igrejas a cada dia sendo vendida para servir de museu. Galeria de arte, boate, casa noturna, demolida para construir prédio. E não é porque eles mudaram de um prédio para o outro e venderam o prédio antigo, não. É porque a igreja acabou. Não tem mais nenhum membro. Foi tomada pelo Estado e aí colocada para algum destino. Pessoas que receberam o evangelho de alguém, que teve coragem, que ouviu a ordem de Jesus de vai lá, faz um discípulo, batiza, ensina a obedecer, e fez essa ordem de Jesus, e resolveu que ele não precisava cumprir. Alguém vai fazer. Qual foi o resultado disso? Igrejas fecharam. Igrejas acabaram. E a Europa, a cada dia se torna um país secular ou de outras religiões. E o cristianismo que lá nasceu e que lá cresceu, está acabando. Por quê? Porque alguém falou assim, né, fulano prega.
A igreja vai fazer uma ação e aí a gente vai evangelizar. O dia em que marcarem o evangelismo, eu estou lá, nem que seja para cozinhar. Não é isso que Jesus espera. Ele espera que, indo nas nossas vidas, a gente pregue o evangelho para outro. A gente mostre Cristo vivendo em nós para o outro. E através disso, Ele queira caminhar junto. Se nós falharmos, essa geração que está pronta para ouvir e a próxima geração não vai ouvir. Se a igreja hoje se cala, não existe igreja amanhã. Foi isso que a Europa fez, se calou. E a igreja lá acabou. É isso que você quer para o Brasil? É fácil, é só você se calar. E não é com todo mundo, percebe? Ele está falando com você, ele está falando comigo. Porque quando ele dá a ordem para mim, ele não dá a ordem para a igreja. Porque não é a igreja quem vai ser salva. Sou eu e é você que vai ser salvo. Sou eu e é você que vai se apresentar diante de Deus no tribunal e vai falar assim: eis aqui as minhas obras, não a igreja. Somos nós quem vamos lá. É para nós que foram dadas as ordens. Foi para nós. Nós vamos nos apresentar diante de Deus e nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. E aí sim, quando a igreja no corpo fizer uma ação, eu que tenho responsabilidade e que trago para mim, vou lá participar e pregar o evangelho. Mas vai ser só algo que eu já faço no meu dia a dia. Em outro lugar. Junto com o corpo, ensinando aquele que acabou de se tornar um discípulo a obedecer. Percebe? Eu prego o evangelho, faço discípulos, batizo e ensino a obedecer. Essas ações em que nós fazemos intencionais de pregar, elas são principalmente para ensinar aqueles que ainda não sabem obedecer, como é que faz para obedecer. É discipulado. Mas a pregação do evangelho é algo que é meu, é o meu estilo de vida. É difícil, eu sei que é difícil, é incômodo. Eu falo por mim, é muito complicado viver essa vida, fazer esse tipo de ministério. É difícil sair do nosso conforto. É difícil. Porque a gente sabe, eu já falei que o RH de Jesus é ruim, né, cara? Ele escolhe uns caras meio esquisitos e a descrição de emprego ela é esquisita. Porque quando ele chama a gente para ser missionário dele, ele fala o seguinte: olha só, você vai ser meu missionário, mas você vai ser odiado, você vai ser perseguido, você vai ser expulso, você vai ser... Você tem certeza que você quer me contratar? Pois é, ele já avisou para a gente que a gente vai sofrer. E é por isso que a gente dá tanta desculpa, porque a gente tem medo de sofrer. Mas os benefícios são muito bons dessa empresa. E a gente se esquece desses benefícios. Salário, VR, VA, vale transporte, tudo isso é muito bom. Está aqui no texto. A gente só se esquece de ler ele. E eu tenho certeza que se você ler ele, você vai se sentir encorajado a obedecer a Jesus. Porque olha o versículo 20, como ele começa. O versículo 20, ele tem uma situação bastante interessante. Ele fala assim, olha só. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se você decide que fazer discípulos é o seu estilo de vida, e se você decide que a partir de hoje você vai viver para pregar o evangelho para outras pessoas, e que, portanto, todas as coisas que você faz vão ter que se adaptar a esse estilo de vida, para que você possa continuar e aumentar a quantidade de pessoas que você alcança e que você prega o evangelho, ele diz o seguinte: eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Não é agora. Quando você lê esse texto, você pode até se perguntar, será que ele falou isso para os apóstolos? Será que ele falou isso para os discípulos? Não, porque se ele tivesse falado para os apóstolos e para os discípulos, ele não estaria dizendo ali no final, até o fim dos tempos. É para sempre. Porque ele sabia que teria uma outra geração, e uma outra geração, e uma outra geração. E cada uma dessas gerações que viriam na sequência, ele estará com vocês também. Ele falou para mim e para você, que quando a gente decide viver o estilo de vida, de pregar o evangelho, e de ir, e de fazer discípulos, ele estará com você todos os dias. Você não quer Jesus com você todos os dias? É simples. Transforme fazer discípulos seu estilo de vida. Mas vai além, porque essa mensagem,
ela concorda muito com o que diz em João 17. João 17 diz assim, ó, a partir do versículo 14. Ele está orando a Deus e pedindo proteção aos discípulos. E ele fala assim: eu dei-lhes a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja no mundo. Deus está prometendo, Jesus está prometendo em Deus proteção a cada um de nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E agora vem a coisa interessante. E a minha oração não é apenas por eles. Eu também oro por aqueles que crerão em mim pela pregação deles. Essa oração de Jesus, de estar conosco todos os dias, de nos santificar, de nos guardar e de nos livrar do mal, é para nós. Porque ele orou por aqueles e por aqueles que crerão neles. Ele está falando comigo e com você. Você tem medo de quê, então? Ele disse que estará conosco, ele disse que vai nos proteger, ele disse que vai nos santificar, ele disse que vai nos dar poder, ele disse que vai nos dar capacidade e que vai nos dar oportunidade. Do que você tem medo? Qual é a sua desculpa para não pregar o evangelho? Quando a gente olha para Cristo e para o ministério que Ele estabelece para nós, a gente tem a certeza de que a gente vai vencer. Porque como a gente leu lá em Mateus 16, no texto fundador da igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Nós já vencemos o inferno, porque Ele determinou que nós vencemos o inferno. Quando a gente decide acompanhar Jesus, Ele disse que Ele estará conosco até os fins dos dias. E no final de tudo isso, e para encerrar, eu queria ler com vocês Romanos 8. É um texto importante sobre aquilo que Deus nos dá, nos deixa e nos garante para que a gente possa viver esse estilo de vida de pregar o evangelho. Romanos 8, a partir do versículo 30. Romanos 8, a partir do versículo 30, diz assim: aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aquele, Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos consideradas como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Do que você tem medo? Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar da salvação. Nada pode contra você, seja lá o que se levantar contra você, enquanto você tiver esse estilo de vida, de fazer discípulo, já nasceu derrotado, já perdeu. Você não precisa ter medo, nenhum medo. Viva para Cristo, para que Ele esteja com você todos os dias. Esse é o chamado dele para a gente. Não é ir. Não é abrir a porta e pegar um caminho longo e ir para lá em Israel, lá no Irã que está tendo guerra. Não. É lavando o seu quintal. É indo no seu médico. É indo no seu trabalho. Lá resplandeça a luz de Cristo. Esse é o chamado dele para mim e para você. Não é com grandes palavras. Não é com faculdade. Não é com pós-graduação. Não é com treinamento. É com coração contrito. Um coração que tenha certeza de que em tudo nós já somos mais do que vencedores. Ele venceu por nós. Ele nos garante. E Ele vai nos conduzir até lá. E aí no fim,
quando você e eu nos apresentarmos diante de Deus e apresentarmos a Ele as nossas obras, lá no dia em que Ele voltar, no fim dos tempos, Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim: servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir o dia que eu chegar lá. Por isso, eu tenho que pegar as minhas limitações, as minhas desculpas, aquilo que eu não quero fazer, a forma que eu não quero viver, jogar fora, tomar a minha cruz e seguir, porque eu quero chegar lá, olhar para Ele e Ele dizer assim para mim: servo bom e fiel, conheço o teu nome, pode entrar. Eu quero viver isso. Se você quer viver isso, pare de lutar. É só abrir a boca. Seu coração está cheio disso, Ele transformou a tua vida. Ele te resgatou das trevas, te colocou na maravilhosa luz. Você sabe o que você viveu? Essa boa notícia que você vive dentro de você e que te enche, eu sei que ela está doida para sair. É só abrir a boca e deixar ela sair. Você tinha fome, e aí você comeu o pão da vida e você não tem mais fome. Você tinha sede, você bebeu a água da vida e não tem mais sede. Você era cego e aí Ele limpou a sua cegueira e agora você vê. Vai lá e fala para alguém que tem alguém em algum lugar que faz isso. Traz ele. É só boa notícia. Você está salvando, você não está destruindo. Viva dessa maneira e eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ter significado, vai ter alegria, vai ter contentamento, vai ter satisfação. E no final de tudo isso, você vai chegar lá no fim da sua carreira e vai poder falar que nem Paulo, que você completou a carreira e guardou a fé. E que foi bom, e que você não trocaria por nada. Enquanto você lutar contra isso, você vai sentir uma constante falta, um constante sentimento de algo está incompleto. E de que a sua vida cristã, ela não deslancha, de que você não tem a profundidade, de que você não tem a satisfação, de que você não tem a alegria. É porque o Evangelho, ele não prospera dentro de você. Ele prospera na multiplicação dele. Ele cresce quando a gente fala dele, não só quando a gente vive ele. Ele é feito para o próximo, e para mais um, e para outro. E aí você vai se sentindo cheio. Quanto mais você dá, mais você tem. É assim que é com o Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai, esse nós lemos a Tua palavra, Pai, é uma palavra desafiadora, uma palavra difícil, uma palavra pesada, uma palavra que nos motiva a sair da nossa zona de conforto, quebrar os nossos limites, sair daquilo que nos conforta, daquilo que nos dá tranquilidade, daquilo que nós usamos no nosso dia a dia para não arrumar inimigos, para não fazer desafetos, para a gente não ser mal visto, para a gente não ser chamado de maluco. Ô Senhor, mas a Tua palavra nos chama aí na mão contrária de tudo isso. Ela nos chama, Pai, a viver para Ti e nós queremos viver para Ti. Nós queremos, Pai, ter um estilo de vida diferente. Um estilo de vida que não pensa em nós e então coloca o Senhor dentro de nós, mas um estilo que pense no Senhor e coloca as nossas vidas dentro do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazer os nossos planos ao redor dos Teus. Ajuda-nos, Pai, a fazer a nossa vida ao redor da Tua. Ajuda-nos, Pai, a ter amigos ao redor daquilo que o Senhor quer, a ter relacionamentos a partir daquilo que o Senhor quer, a ir no médico, a ir no trabalho, a ir na faculdade, a lavar o quintal, a sentar na internet, que tudo, Pai, tenha um propósito, que por trás tenha a Tua palavra a ser pregada, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos, até as nossas férias, Pai, elas estejam nas Tuas mãos, para que o Senhor use para a propagação do Evangelho, para que mais pessoas possam encontrar a Cristo. E que nisso, durante isso, indo nesse caminho, nós possamos participar da Tua obra e nos alegrarmos de perceber que estamos sendo usados pelo Senhor. Nos alegrar de perceber que somos filhos Teus. Nos alegrar, Pai, de perceber que o Senhor Jesus está conosco a cada dia e que nós somos santificados e que nós somos protegidos e que nós somos livrados do mal. Por favor, Pai, aguça os nossos olhos para que a gente possa ver a Tua mão agindo sobre as nossas vidas o tempo todo, Pai. Nós queremos ver, Pai, a Tua obra sendo feita no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas casas. Nós temos, Pai, cada um de nós temos os nossos alvos. Aqueles, Pai, que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, usa as nossas vidas para pregar o Evangelho para essas pessoas, Pai. Esses nossos amados, esses nossos queridos, em nome de Jesus, visita-os, Pai, em nome de Jesus, e prepara o coração deles para a pregação do Evangelho que vai acontecer no momento oportuno, Senhor. Vá lá, Pai, e começa, Pai, a levantar o coração deles, Senhor, o desejo de ouvir a Tua palavra, o desejo de ter sua vida transformada. Prepara, Senhor, o campo, prepara a seara para que os Seus ceifeiros vão lá colher, Senhor.
Nós queremos campos missionários, mas não só para a tua igreja, mas para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter conversas propositivas. Ajuda-nos, Senhor, a ter momentos propositivos, a olhar e entender como nós podemos levar alguma pessoa para Cristo. Ajuda-nos, Pai, nós queremos mais um. Dá-nos, Pai, um coração que arde por pregar o Teu Evangelho, por compartilhar da Tua palavra, por levar mais um a Cristo. Dá-nos, Pai, o prazer de ver pessoas se rendendo diante de Ti e reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre a vida deles, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai, a perseverar nesse propósito. Ajuda, Pai, cada um dos meus irmãos e a mim a se levantar como um missionário e responder assim como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu vá, Pai, pregar o Evangelho, não nos confins da terra, se não for da Tua vontade, mas aqui, Senhor, no bairro, na rua, na minha casa, Pai. Que eu possa ser aquele que responde o Seu chamado positivamente e viva para o Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos experimentar mais do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ser cheio da audácia, da ousadia que existe nele e então do poder para salvar. É em nome de Jesus que nós oramos, te pedimos por essas coisas e já te agradecemos confiantes. Em nome de Jesus. Amém.